Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de diagrama de fase são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, traçar os pontos no gráfico, coletar as informações e, por último, aplicar os cálculos de forma direta. Bom, vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado é o seguinte, ó, a fração mássica de cimentita eutetóide de uma liga ferro-carbono é de 0,104. Pega essa informação, anota, né? Então, cimentita eutetóide 0,104. Com base nessa informação, é possível determinar a composição da liga? Se for possível, qual a sua composição? Se não for possível, explique a razão. Bom, já dando spoiler, é possível sim, porém, existem duas concentrações em peso, duas possibilidades, tá? Uma mais difícil de calcular, a outra mais fácil. Obviamente que vamos começar pela mais difícil, que seria esta possibilidade aqui, ó. A gente sabe que a fração em massa de cementita vai ser a fração em massa de cementita proeutetóide mais a fração em massa de cementita eutetóide. Com isso, a primeira possibilidade seria a cementita eutetóide existe além da cementita proeutetóide, então depois, tá? Com isso, nós vamos usar a regra da alavanca. Bom, considerando aqui o limite de solubilidade primeiro, né, do lado esquerdo de 0,022 e do lado direito de 6,7% em peso de carbono, vamos usar a regra da alavanca do lado direito, né? Para quê? Para calcular a fração em massa de cementita, tá? Ela pura, né? Bom, com isso a gente tem essa configuração aqui, ó, né? Considerando o total aqui embaixo, né? Que é cementita menos ferrita. Para isso, considerando aqui sempre o lado esquerdo e o lado direito, né? Para isso, se a gente substituir os valores, nós vamos ficar com esta configuração aqui, ó, tá? Esta configuração. Mas isso é uma equação, eu não consigo sair daqui, porque eu não tenho a fração em massa de cementita e nem a composição inicial, que é o que ele quer, tá? Então, guardem esta equação. Bom, agora, eu já deixei aqui, também dei um spoiler aqui, que nós vamos considerar o nosso limite de solubilidade do lado esquerdo, tá? A composição eutetóide, que é 0,76% em peso de carbono. Por que do lado esquerdo? Porque nós vamos usar a regra da alavanca do lado direito, porém o nosso lado esquerdo vai ser esse limite aqui agora, e não mais o 0,022, tá? Então, o nosso lado esquerdo, o nosso limite vai ser a concentração eutetóide, uma vez que eu estou dizendo que a cementita eutetóide existe além da cementita proeutetóide, tá? Por isso que eu estou usando o lado esquerdo, esse limite aqui. Substituímos os valores, né? Pois eu acabei de colocar aqui 0,76 e com isso eu não chego a lugar nenhum, porque eu não conheço a fração também de cementita proeutetóide nem a composição inicial. Então, temos duas equações e vamos à próxima etapa. A próxima etapa seria, então, isolar essa fração em massa de cementita eutetóide, né? Então, esta de cementita proeutetóide passa para o outro lado negativo e a gente fica com esta equação aqui, tá? Com isso, substituímos aqui, ó, porque veja que eu tenho cada uma das três equações aqui, né? Cada uma das três equações eu encontrei. Com isso, a gente substitui nesta equação geral, né, os valores, ó. Bom, agora as estripulices matemáticas aqui, né? Algebrismo puro. Primeiro, diminui, né? Aqui embaixo dessas duas frações, faz essa subtração aqui, 6,7 menos 0,022, né? E esses valores nós vamos dividir por cada um dos termos que estão acima, né? O valor aqui da divisão nós vamos dividir por cada um dos termos que estão acima. Lembrando que entre parênteses aqui o sinal vai ficar trocado porque tem um menos aqui, né? Então esse termo negativo e esse termo aqui positivo. Ó. Então ficamos com essa configuração aqui, ó. Fizemos a subtração, 6,7 menos 0,022 dá 6,678 e 6,7 menos 0,76 dá 5,94. E trocamos o sinal de cada um dos termos aqui. Com isso, vamos fazer a divisão agora, né? Porque aqui no CP0 a mesma coisa que tivesse 1 sobre 6,678, né? E aqui é uma divisão comum. Fazendo essa divisão, nós ficamos aqui então em função de CP0, né? Então temos aqui cada um dos termos, tá? Cada um dos termos divididos e eu vou isolar, deixar do lado de cá o CP0 e para o outro lado esses valores aqui que são números vai passar com o sinal trocado lá, ó.
juntando-se ao 0,104, ó, com esta configuração aqui, tá? Essa etapa aqui também, o que eu vou fazer? Se eu colocar em evidência o CP0, isso aqui vira um número, uma subtração de número. Tá? E eu colocando em evidência, ele multiplica o CP0, então passa para o outro lado dividindo. Tá? Assim, e com isso a gente isola o CP0 aqui. Isso aqui é só resolver, né? Então, primeiro soma e diminui o que tem para somar e diminuir aqui em cima e divide pela subtração aqui embaixo. Então, nós vamos ficar aqui com uma concentração em peso de 1,11. Então, essa é a primeira possibilidade. Ó. Esta é uma das concentrações que eu posso encontrar, considerando aqui a fração em massa da cementita eutetoide 0,104. Tá? A segunda possibilidade é bem mais fácil. Tá? Esse aqui é o caminho mais difícil. A segunda possibilidade é bem mais fácil, que seria você considerar que esta fração em massa de cementita eutetoide, ela é igual, idêntica à fração em massa de cementita. Tá? Então, nessa segunda possibilidade, então, a gente considera esse valor de 0,104 igual nesta equação aqui, ó, que a gente já tinha, de cementita. Tá? Ó, essa equação aqui. Isolamos, né? Essa subtração passa para o outro lado multiplicando, e isso aqui vai passar para o outro lado somando. Ó. Isolamos o CP0, resolvemos isso aqui e chegamos a uma concentração em peso inicial de 0,716. Então, esta é a segunda possibilidade. Então, essas duas concentrações em peso existem, considerando essa fração em massa de cementita eutetoide, e esta é a resposta do exercício. Pessoal, dúvidas e sugestões para vídeos futuros, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo sempre os comentários de vocês. Não esqueça de deixar um like, se inscreve no vídeo e ative a sineta aí para notificações de vídeos futuros. Este não é um canal apenas de ciência e engenharia de materiais, mas de várias disciplinas do curso de engenharia. Seria isso, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.